O super-homem, na verdade, não é esse Deus invencível, muito pelo contrário, ele é igual a cada um de nós. Fazer o bem não quer dizer que eu vou ficar mais rico, muito pelo contrário, vou parecer tolo aos olhos do mundo. Esse é o ponto do Superman, que ele nos desafia como um símbolo de esperança, que eu sou chamado a ser uma estrela guia, né? Ainda assim, não importa o que aconteça ao meu redor, ainda assim eu sempre posso querer fazer o bem. O filme da Supergirl vai estrear e agora eu quero aproveitar então a chance para analisar com vocês o filme do Superman, que saiu no passado do James Gunn e que na época não tinha um canal ainda, mas é um filme que eu gostei bastante, eu lembro muito bem. Quando eu fui na sala de cinema, não tinha tanta expectativa assim, e o filme de fato foi muito bom. Eu lembro até que as pessoas no cinema ficaram também animadas. Então, por exemplo, um senhor do meu lado já começou, olha que legal, o filme começou com um herói apanhando. E de fato esse era o ponto no final, né? Porque o filme, eu acabei de ver o filme e fiquei muito empolgado, só que não só pela trilha, mas porque ele consegue recuperar muito bem o que de fato é o Super-Homem, né? Então, primeiro, marca essa questão do filme do super-herói, marca muito bem que ele tá pensando, né? Tá bom, você agora é o super-herói, mas e agora, né? Alguns anos depois do ser herói apenas, né? Como, por exemplo, com o também o filme do Batman fez isso, o último do Matt Reeves, não é? E também é interessante porque, justamente, como retratar, então, o super-homem como aquele super-homem deus, por assim dizer? Falava-se muito que era difícil fazer o Superman porque ele é invencível. Bom, a resposta está justamente aí. Você começa mostrando que ele não é invencível, não é? Ele começa justamente apanhando bastante para deixar claro justamente isso. O super-homem, na verdade, não é bem assim esse deus invencível, muito pelo contrário, ele é igual a cada um de nós. Ele é um jovem, no caso do que está tentando mudar o mundo. Quem aqui não quer fazer no mundo algo bom e significativo e fazer o bem? Porque no final todo mundo quer fazer alguma coisa que você acha que está fazendo certo. O próprio Lex Luthor no filme, ele está fazendo o que ele acha que é o certo. Né? Então pensa bem, segundo ele, o Lex Luthor, o gênero humano está ameaçado pelo super-homem, porque não seria humano. Né? Então ele pensa, então, está refletindo sobre quanto nós, seres humanos, somos fracos, podemos ser subjugados por essa força, algo mais forte do que nós. Bom, tá bom. Ou seja, esse lado também dos poderosos, das pessoas que são ricas, têm muito dinheiro, bens materiais, e com isso, com esses bens materiais, elas querem dobrar o mundo à sua vontade, né? Manipular tudo, controlar tudo. Quando ele não consegue fazer isso porque tem alguém mais forte do que ele fica, bom, revoltado e vai usando tudo que ele pode para poder reverter isso, né? Interessante que ele trata todo mundo ao seu redor como mera marionete. As pessoas têm que servir ele como meros servos, por assim dizer. Todo mundo ao redor do Lex Luthor são apenas peças de tabuleiro perto dele. Vai manipulando aquelas peças sem saber de fato o que é uma pessoa, o que é uma vida, por assim dizer, né? Até, no caso, ele controla até um país, por exemplo, por assim dizer, né? Interessante também que é um claro paralelo com a IA também, por exemplo. Então, por exemplo, eu até fiz um vídeo falando da IA com relação ao Tolkien, o Papa Leão, vou deixar aqui também um card na tela, mas o quanto esse lado do avanço tecnológico pode ser sombrio, né? Então ele avança bem, constrói lá os seus robôs, por exemplo, e com isso ele tem também toda uma equipe junto dele, que quase um paralelo claro com o Vale do Silício, não, que tenta construir um mundo numa utopia tecnológica, né? Ah, não, as máquinas vão dominar, tudo que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer, não importa. Eles tratam a realidade como se fosse um videogame, né? Só manipular, apertar botões, por exemplo. Mas na verdade eles estão se escondendo na realidade. Não é à toa que o Lex Luthor, mesmo nos seus capangas, apanha até de um camisa do cachorro, por assim dizer. Claro, o cachorro, por exemplo, no caso o Krypto, é como o Groot, que o Gunn fez também no filme da Marvel, que é simplesmente esse lado mais fofinho, parece uma parte comercial, mas ainda assim tem esse símbolo bem claro, né? Eles são tão fracos que estão atrás da tela, se acham fortes, mas na verdade se mostram na vida real fracos. Perdem até para um cachorro, por exemplo, né? Agora, interessante, a tecnologia também pode ser usada para o bem, como no caso do Superman, com seus robôs na Fortaleza da Solidão, naquela fortaleza, então, da solidão, eles lá tem um robô do bem, por assim dizer. Então, de fato, a tecnologia não é ruim por si só, mas sim o modo como eu vou utilizá-la, o meio como eu vou utilizá-la também, né? Agora, interessante que o Lex Luthor, mesmo com essas ações erradas, ele provoca o Superman a melhorar. Então, por exemplo, ele também desafia pelas ações dele, com a revelação da mensagem dos pais de Superman até o final. E, basicamente eram imperadores que queriam que o Superman reinasse sobre a Terra, tivesse um harém, por exemplo, né? Então ele achava então, que ele tinha essa missão no mundo de fazer o que os pais dele mandavam ele fazer, que é o seguinte contrário. Ele faz, na verdade, o que é interessante. A realidade mostra para o Superman então que ele tinha o Clark Kent, ele tinha uma missão, mas a realidade se impõe, não é o que ele acha, mas sim o que se apresenta na realidade. O primeiro ponto é isso. E daí vem o questionamento. Eu sou determinada pela minha família?
pela minha herança ancestral, por exemplo, que meus pais fizeram ou não. Interessante justamente que o Superman, o pai do Superman adotivo, o Kent, o Jonathan Kent, mostra justamente para ele que é o contrário. Você traz exatamente a ideia o quê? Da liberdade humana. Você, as suas ações, as suas escolhas vão mostrar quem você é. Não é apenas o que você faz que vai definir você, não apenas quem seus pais eram, por assim dizer. Nós temos o livre-arbítrio, não é? Que me lembra, inclusive, o filme do Batman, do Nolan, vou colocar aqui um vídeo do Nolan sobre a tela, da filosofia do Nolan, que é somente a ideia de que o que você faz realmente, como faz lá no Batman Begins. Não é quem eu sou na superfície, mas o que eu faço que define quem eu sou, por assim dizer. De fato, é um bom modo de se pensar, na ação real, por assim dizer, né, concreta. Então, interessante também que o filme foi acusado na época, no passado, de ser um Superman woke, o James Gunn falando muita besteira por aí, né, mas o filme em si não tem nada disso. Então, a prova disso é justamente que, em contraposição a essa, por assim dizer, religião que tem paralelo com o mundo real, na qual você tem que dominar como um império e ter um harém de pessoas, na qual a mulher seria inferior, e não vou falar religião, vocês depois pensam qual que é. Aqui não, Superman, ele em contraposição a essa religião imperialista, ele é criado na fazenda, junto com seus pais, com os valores ocidentais tradicionais. É o bem comum, o serviço aos outros, não é? Por assim dizer. Ou seja, todos os valores ocidentais estão ali bem claros no Superman. A vida em comunidade, a fraternidade, servir aos outros, né? No interior dos Estados Unidos. Então, ou seja, não há como quebrar esse lado. Isso deixa bem claro que o filme não tem justamente esse lado ideológico woke, muito pelo contrário. Todo símbolo é bastante tradicional, por assim dizer, né? A estrutura é inescapável. Ao mesmo tempo que, tá bom, mas o que é justamente humano é justamente essa ideia de que o ser humano se distingue por poder livremente escolher, por ter o livre-arbítrio, entender que mesmo eu tenho uma herança ruim, eu posso superar essa herança, no caso dos pais dele, e fazer quem você é, querer fazer o bem, por assim dizer. Mas, de novo, os pais dele não são só malvados, esse é o pai de sangue, mas o pai de criação justamente são os pais do Ocidente, com valores ocidentais, correto? Ao mesmo tempo que interessante, esse lado do que de fato faz o ser humano, o Lex Luthor age como se o ser humano fosse por onde você nasceu. Então, se você então, claro, você pode falar que é um lado também de imigrante, imigração ou não, mas veja, isso é algo da realidade. De fato, a dignidade humana não vem do lugar onde você nasceu, mas sim de que todos somos iguais perante Deus, todos somos filhos de Deus. Isso é muito claro no filme também. Não importa só o local onde eu nasci. E, de novo, a dignidade humana não é algo ideológico, por assim dizer. Devemos tratar bem, porque todos somos de fato iguais perante Deus. Perante a lei, que seja, caso você prefira esse tipo de argumento. Né? Mas qualquer pessoa, só por existir, possui direitos humanos, que devem ser respeitados. Porque cada um tem uma alma que Deus colocou, por exemplo. Né? Ou como fala a lei, todos somos iguais perante a lei, correto? Então, esse primeiro ponto qualquer pessoa, assim como o Superman também fala no filme, tem que trabalhar, cumprir os seus deveres, fazer o bem. Né? Então, esse lado, essa luta do que é o ser humano é muito legal. Até porque o Superman traz essa referência do que de fato é ser um bom humano, é querer amar o mundo apaixonadamente. O Superman é alguém que ama o mundo apaixonadamente. Porque ele é gente como a gente. A primeira coisa que ele faz, por exemplo, quando um monstro cospe fogo nele no filme, é ver se quem estava ao redor dele está bem. Não se importa consigo mesmo, ele é altruísta, né? Ao mesmo tempo, quando chega lá um monstro gigante, um kaiju na cidade, ele olha para aquela criatura, não entende o que é aquilo e ainda assim busca não ferir ela, mas apenas tirar ela de onde ela estava na cidade, que faria mal aos outros, e tentar achar um lugar onde ela pudesse ser estudada. Ou seja, ele ama a vida, tenta preservar aquela criatura com a vida dela. Ele escolhe livremente justamente tentar ver o bem, mesmo numa situação como essa, né? Até porque, em contraste com ele, a Gangue da Justiça, aqueles heróis no começo do filme, falsos heróis, ou não ainda heróis, por assim dizer, não queriam fazer isso, né? Queriam apenas cumprir a missão cega, como se fosse assim, não importa, eu quero só sair atirando, esse aqui é um monstrão, vou atirar, resolver a situação e pronto. Ou seja, é o cumprir o dever de modo inconsciente, sem pensar de que fato é a finalidade do meu ato ou o que é a minha missão nesse mundo, por assim dizer, não é? Então eles vão depois acabar tentando ter que aprender, como a gente vai ver, o que de fato é ser herói, porque de fato eles não são heróis ainda, né? Não é só sair atirando por aí, fazendo justiça com as próprias mãos, de modo cego. Tem que entender como faz Superman buscar fazer o bem. Superman, como mostra também no filme, ele até um gatinho pode de fato perder sua vida onde ele está. Até um gatinho vai correr para salvar, por assim dizer. Isso é o Superman, né? Ou seja, ele literalmente ama e tenta salvar quem tentou tirar a vida dele, seus inimigos, seja o Lex Luthor, seja depois a sua cópia, como todo no final do Bizarro, né? Ou seja,
Primeiro, vale também deixar bem claro aqui um ponto relevante. O James Gunn conseguiu se inspirar muito bem no filme clássico do Frank Capra, que é Sr. Smith Goes to Washington, que em português é A Mulher Faz o Homem, que é o que? A mesma história, como se também interpretado pelo clássico ator Jimmy Stewart, na qual basicamente Jimmy Stewart é quase como o Superman daquela época, da época de ouro do cinema. Que é basicamente, ele tenta, ele é uma pessoa comum, vira senador por coincidência da vida, e tenta fazer projetos voltados ao bem comum do cidadão, como construir um campo para os jovens, de acampamento, de escoteiros, né? Acontece o seguinte, enquanto ele faz o bem comum, ou tenta fazer o bem comum no Senado americano, quando ele vai para Washington, então, como está no título original em inglês, ele esbarra na burocracia, na corrupção das pessoas. Ou seja, fazer o bem é difícil. É difícil fazer o bem. Vai ter várias barreiras nesse mundo para a gente fazer alguma coisa boa nesse mundo. Então é claro que é muito fácil tirar a conexão entre o Superman e o herói do Frank Capra, correto? Porque ele mesmo também defende claramente no filme a liberdade, por assim dizer, não é? Como eu falei aqui, ele é quase como um Clark Kent da Era de Ouro, por assim dizer. Ele sempre busca fazer o bem, busca servir as pessoas. E depois você olha para os dois também e fala que eles são ingênuos, não é? Ou como se fala, pequenos pombos, por assim dizer. Porque, de fato, é um dano que cada pessoa vai ocorrer, de fato, nesse mundo. Eu quero fazer o bem, mas você vai esbarrar em dificuldades na corrupção, na burocracia institucional, pessoas que querem, sei lá, suborno, por exemplo, na burocracia estatal ou não, né? Mas interessante é isso. Ao mesmo tempo que tem buracos ou barreiras externas, a maior barreira no final acaba sendo o interior. Eu querendo fazer o bem, a minha luta para o bem. Porque, veja, de novo, o Superman é alguém, então, como a gente viu, vulnerável, como um todo, mas ele vai também ser tratado como uma pessoa comum, que tem amigos, que tem que atender a ligação da mãe dele que faz 22 ligações, tem a namorada, tem que pagar as contas, tem que resolver discussões com a namorada, tem um trabalho com artigos a serem entregues, né? Ou seja, de um modo ou de outro, sendo essa pessoa comum, nós podemos nos inspirar e ser como ele. Em primeiro lugar, isso. De novo, fazer o bem, fazer o que ele faz, escolher todo dia fazer o bem, é também bastante difícil. É muito mais fácil escolher ficar na zona de conforto do ser humano, que é a mediocridade do ser humano. Ou seja, basta não fazer nada. Então, de novo, os próprios não ainda heróis, a Lanterna Verde, a Mulher Gavião Arqueiro, eles não querem salvar ninguém ainda, eles estão de fato fazendo só cumprindo ordens, né? A própria Lois Lane no filme também é aquela mulher que está fechada em si mesma, né? Não quer se abrir e ser vulnerável para amar, sendo que amor requer vulnerabilidade, arriscar-se e confiar no outro, né? Ou então o Jimmy Olsen também, justamente, ele está apenas usando a sua fonte, que namorava o Lex Luthor, sem olhar para ela e pensar em ajudá-la, olhar para ela como um ser humano, portanto, né? Apenas como um objeto. Isso, claro, evidentemente que isso não é ser humano, é o contrário, né? Ou seja, em tudo isso, todo mundo que está ao redor do Superman também tem dificuldade em querer fazer o bem. E o Superman, tentando se esforçar para fazer algo bom, atrai os poderosos contra ele, e ao mesmo tempo, de novo, a maior barreira não são apenas os poderosos externos, mas sim ele mesmo. Isso é interessante. Ou seja, por isso que literalmente no final ele vai enfrentar uma cópia mecanizada dele, para derrotar, por assim dizer, a si mesmo. Mas não o seu lado bom, mas somente o seu lado ruim. Porque nós também, no dia a dia, a gente também pode pensar como Superman e ver o lado ruim de nós mesmos. Quando eu acordo, eu tenho não tenho um sorriso no rosto, com uma cara feia, um mau humor, reclamação, não é? Então nós também temos a nossa versão que é ruim, por assim dizer. Esse lado de nós que é egoísta, de cara fechada, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é o ponto do Superman, do super-herói. Que nós podemos mostrar que nós podemos, então, ainda assim, sempre de novo, como Superman, livremente escolher fazer o bem, não importar comigo mesmo, sacrificar para o bem dos outros e querer servir. Amar o vizinho, amar o próximo. Ou seja, mesmo Superman, quando ele é acusado pelos outros, crucificado, chantageado pela cidade, que depois acha que ele é a pessoa má, não é? Quando sai a mensagem dos pais dele, por exemplo, mesmo quando ele está sendo tratado de modo tão injusto, ele é tratado de modo tão injusto assim, portanto, no filme, ainda assim, ele faz a escolha de querer, ainda assim, tomar riscos, ser vulnerável, ser aberto aos outros, né? Acreditar, buscar o bem nas pessoas, mesmo quando elas mesmas não veem o bem nelas. Ou seja, ele vê o que a pessoa pode se tornar de modo potencial. Esse olhar é o que nós somos chamados a ter, mas ainda não temos, por assim dizer. Então, esse é o ponto do Superman. Também como é no Sr. Smith Goes to Washington. Também ele está nesse lado de querer, olha, sempre buscar ver a vida do modo positivo, essa ótica que é quase como um óculos de modo permanente, né? Eu sempre quero escolher fazer o bem. Não vou querer, genuinamente eu vou querer ser bom, ser vulnerável pelas pessoas. E interessante porque
Isso não quer dizer que eu vou ganhar nesse mundo. É o contrário. Eu vou escolher ser super na minha vida inteira e assim vou apanhar dos meus colegas, no trabalho, da minha namorada. Então, como Superman, ele vai querer tomar café no jantar, por assim dizer, confusão. Mas esse é o ponto. O super-herói, ele vai parecer pro mundo como um todo alguém que só vai apanhar. Mas esse é o ponto. A ideia do herói é matar a si mesmo. Ou tirar essa própria parte ruim de si mesmo, a purificação. Ou seja, fazer o bem não quer dizer que eu vou ficar mais rico. Muito pelo contrário. Eu vou parecer pro lado do mundo um fracassado. Eu vou sempre contra mim mesmo, eu vou tirar meu benefício próprio, por assim dizer. Sacrificar-se pelo bem comum. Vou parecer tolo aos olhos do mundo, portanto, como foi de novo para o Mr. Smith e também para o Superman. Então, esse é o caminho do herói, é forjar a si mesmo, mas nessa forja, sacrificar a si mesmo, eu vou então mostrando meu caráter. De novo, esse é o ponto do herói. O herói é super porque mostra para cada um de nós o que nós somos chamados a fazer na nossa vida real, por assim dizer. Então, quando vamos sacrificar pelo bem comum, isso é de fato ser um verdadeiro herói, buscando ver o bem, mesmo na pessoa que não vê o bem em si mesmo. Esse é o ponto do Superman, que ele nos desafia como um símbolo de esperança. Esse símbolo que de ser um farol para todos nós, do que eu sou chamado a ser uma estrela guia, né? Ainda assim, não importa o que aconteça ao meu redor, ainda assim eu sempre posso querer fazer o bem, sem buscar o bem a mim mesmo, por assim dizer. Ou seja, ele, Superman mostra como esse símbolo de que sempre vale a pena buscar bens e valores elevados. Ou seja, de novo, eu vou tirar a mim mesmo, mas à medida que eu vou querer sempre praticar o bem, eu vou perceber, como Superman, que o bem é difusível, filosoficamente falando. O que isso quer dizer? Basicamente que o bem também é onívoro, mas não importa esse ponto. O ponto é, o bem, ou esse olhar amoroso do Superman, ele sempre pode aumentar. Por exemplo, o bem material, o dinheiro, por exemplo, ele acaba, ele é finito. Já os bens superiores, eles são infinitos. Sempre que, ou seja, ele transborda para os outros ao meu redor. Então, o bem do Superman que faz, ele atrai os outros como um farol. Então, não é à toa que depois a Lois Lane, por exemplo, pelo olhar ao Superman, ao Clark Kent, por exemplo, ela então escolhe finalmente abrir-se a ele, e ser vulnerável a ele, então ter um relacionamento amoroso com ele por isso, por deixar ser vulnerável. Também o Jimmy, amigo do Superman, agora no final do filme ele tem a chance de poder de fato olhar para aquela sua fonte, a Patricinha que estava com o Lex Luthor, e de fato fazer algo bom para ela, dar o que ela precisa. Do mesmo modo, o pessoal da Liga da Justiça, que depois virou a Liga da Justiça, agora com o Superman, eles aprendem que de fato é o ser herói. Que não é apenas ver algo ruim como uma guerra lá em outro lado do mundo e ficar parado porque não é a sua missão. Eu cumprir ordens apenas. Mas não, se você tem o seu dever, faça e use bem os seus talentos, né? Daí que eles vão depois poder começar a ser a Liga da Justiça, que é justamente esse local aonde as pessoas que não têm como se defender podem ir até eles buscando ajuda e justiça, amparo. Isso é o seu herói, por assim dizer, né? Ou seja, em última instância, esse é o ponto. O Superman como símbolo de esperança. James Gunn pegou muito bem esse filme e trouxe de volta isso do Superman. Não é como aquela pessoa do Zack Snyder, que é quase um ser divino, sombrio. Não, é o cara do Superman, um símbolo de esperança. Daí pode ser colorido ou não, porque se for olhar de fato, por que a esperança é importante para nós? Olha, nesse mundo, nada que a gente faz vai existir sem esperança. Tudo que eu faço na nossa vida diária, eu, você, a gente faz esperando obter alguma coisa, correto? Então, a gente pode ter medo, dificuldades, cansaço, mas tudo que a gente fizer, ainda assim, por meio da esperança no futuro de obter algo melhor, vai integrar todo esse resto. Seja uma tragédia, seja um dia de cansaço, um dia que tudo dá errado, a esperança vai sempre superar tudo isso. Porque nós precisamos ter esperança. Se não tiver esperança nesse mundo, eu estou de fato sem ser humano, sem viver, por assim dizer. Porque esperança é justamente mostrar que nesse mundo pode ter uma promessa no futuro, mas aqui eu posso já ver. Como se pudesse olhar lá para frente, mas antes de ter o bem, eu já vou possuir aqui agora. É a chave para a felicidade, por assim dizer. Porque é como se fosse alcançar sem ter alcançado ainda. Ou como então, por exemplo, eu estou no meio das nuvens negras e vejo uma estrela. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, até no filme está isso bem claro. Né? Eu já falei muito de Tolkien no canal, vou colocar aqui o vídeo do Tolkien para vocês verem também, caso queiram. Mas tem lá aquela hora que o Sam, lá no meio de Mordor, no meio da escuridão, no meio das nuvens, aparece uma estrela. E daí ele volta a ter esperança, porque vê que ainda assim, no meio da escuridão, eu posso ver uma luz. Ou então esse farol, portanto, quando o raio de sol no nosso dia a dia, aquele dia fechado, depois que sai a nuvem negra e de novo volta a ver aquela luz boa. Ou seja,
Esse é o caminho da felicidade nesse mundo, não é? Enxergar que eu posso ser feliz mesmo no meio da dificuldade. Não importa o que vai acontecer. Isso é a esperança, ela nos inspira e dá motivo para seguir caminhando. Mesmo que agora seja com uma dificuldade ou não. Eu sempre quero buscar cumprir meu dever no próximo momento, porque eu tenho esperança que no futuro algo melhor vai vir, por assim dizer. Né? Então a esperança nos dá essa âncora da nossa alma de modo inabalável. Vai nos dar alegria mesmo no meio da provação. Vai mostrar que vale sempre a pena seguir buscando bens morais maiores e elevados. Mesmo independente de que for agora. Ou seja, mostrar que a vida presente, hoje, mesmo com sofrimento, ainda assim pode ser uma provação leve e momentânea, comparado com a glória que vai vir no futuro. Ou seja, ela transforma a nossa vida de modo diferente, ou seja, como se tivesse, por meio da esperança, ganhado uma vida nova. Tudo nesse mundo a gente espera obter algo maior, correto? Ou seja, nós precisamos ser peregrinos da esperança. Daí que vem o Superman com esse símbolo de esperança concreta, né? Como um super-herói, eu tenho que também, para os outros, entender que a esperança não é individual, nem egoísta, mas sim para os outros. Nunca é só para mim a esperança. Porque, de novo, o bem é difusivo, correto? Tudo que eu faço de bom vai transbordar para os outros. As minhas ações vão mostrar para quem está ao meu redor que é possível fazer o bem. Como foi para o Superman, como também foi, como a gente falou, para o Mr. Smith. Para quem não conhece o final do filme, aquele belíssimo, o James Stewart faz um belo discurso, não é? E então, quem estava ao seu redor, que era corrupto, quase tenta tirar a própria vida, porque via aquela símbolo de esperança tão claro, de modo incorruptível, que fica com vergonha. O mal vai sucumbir perante a luz do bem, por assim dizer. A luz vai esclarecer tudo. Né? Ou seja, eu, como super-homem, eu não posso ir para o sol, voar, eu não posso ir direto para o sol, como faz o super-homem, mas a gente pode ser luz no mundo, como o super-homem faz. Quando a gente vive a nossa vida comum, ordinária, como um super-herói. Não o Superman dos quadrinhos, mas o super-herói do dia a dia, que vai sacrificar a si mesmo para tirar meu lado egoísta, meu lado ruim, escolher ver o bem nos outros e livremente se acordar para trabalhar e servir quem está ao meu redor. Ou seja, nós podemos ser super-homens, não importando a consequência para mim mesmo, mas olhando, visando o bem comum. Na minha vida comum, ordinária, como ele, que trabalha, tem a namorada, tem os amigos, tem a mãe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise do Super-Homem do James Gunn. Vamos ver agora se o filme novo vai sair também, vai ser bom, da Supergirl ou não. E muito obrigado. Vou colocar aqui vídeos no card para vocês verem depois também dos super-heróis, do Nolan, do Senhor dos Anéis. E muito obrigado e até o próximo vídeo, viu? Valeu!